Saudações a todos! Nós vamos buscar no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, psicografado pelo Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele trata dos assuntos dentro dos quadros obsessivos, fazendo uma análise, dos momentos que vivemos. E no capítulo 16, ele fala sobre as ciladas espirituais, Então nós vamos ver aqui algumas colocações. E é importante que percebamos que foi essa doutrina, porque esse intercâmbio que existe entre encarnados e desencarnados e entre desencarnados para encarnados, essa ligação mental, essa sintonia sempre existiu desde todos os tempos, evidentemente. Mas foi a doutrina espírita, foi o espiritismo que descortinou essas verdades, de uma forma mais clara, nos provando realmente ali a realidade do que se dá em termos de pensamentos, ligações mentais. E isso nos ajuda muito a nos precavermos, a nos preservarmos, a nos cuidarmos, para que determinados espíritos não se assenhoreiem da nossa casa mental, prejudicando-nos ali nos pensamentos que se manifestam em comportamentos e trazendo grandes danos para nós, Então, ele vai falar sobre as ciladas espirituais e entendendo, e todos entendemos o que sejam ciladas, Então, vamos lá. Poderosa e sempre presente nos relacionamentos humanos, a lei de sintonia responde pelos acontecimentos de toda a ordem na economia moral e social do planeta terrestre. As afinidades propiciam o intercâmbio dos sentimentos, facilitando a harmonia que proporciona mesclarem-se as vibrações do mesmo teor, fortalecendo-as e ampliando-as. Em razão disso, as ocorrências psíquicas e físicas, não raro, resultam das causas anteriores que as promoveram. Cada ação dá lugar a uma reação equivalente. E quando não se encontra no presente aquele fator desencadeante, ei-lo que se encontra no passado. Então, o conhecimento da pluralidade das existências nos ajuda a compreender que aquilo que nós não encontramos respostas no hoje, encontramos no ontem. Então, existem as causas atuais das situações que vivemos, existem as causas anteriores que promovem determinadas situações que vivemos hoje, E a lei de afinidades impera, esse intercâmbio de sentimentos, que é muito bom, porque é nesse intercâmbio que nos unimos, nos ligamos aos afetos queridos, é nesse intercâmbio que recebemos o alimento amoroso das vibrações amistosas que são endereçadas a nós, Graças a Deus, mas é também nesse intercâmbio, quando há o descuido, que recebemos ali as influenciações negativas, perniciosas, Então, ele continua. O ser humano atual procede de anteriores reencarnações, nas quais a conduta estabeleceu contatos positivos com perturbadores que ressurgem vinculados pela lei de sintonia em afinidades que ressumam, voltando a vincular aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória. Normalmente, adversários que se não modificaram com a morte, pessoas inamistosas que não alteraram o comportamento ao desencarnarem, reencontram aqueles que os prejudicaram, predispondo-se a infelicitá-los por meio de esforços injustificáveis e cruéis. Então, aqueles que não perdoam, podem chegar no plano espiritual e chegam com os mesmos sentimentos. Então, se estavam odiando, partem para o plano espiritual odiando, odientos, e vão buscar as suas presas, vão buscar ali
envenenar mentalmente aqueles que lhes fizeram mal, né? Então, isso leva a essas obsessões, muitas vezes gravíssimas. Daí a importância de sabermos dessas influenciações, né? Quantos ignorantes ou brutalizados investem violentos em atitudes vigorosas, quão precipitadas, agredindo seus antigos cômpares, que se lhes transformaram em algozes. Fruindo a alegria da vingança, alucinam-se furibundos, buscam desequilibrá-los, levando-os aos sofrimentos e à desesperação. E quem se coloca nessa atitude de vingança nem percebe que o mais prejudicado é ele mesmo, o espírito que odeia, ele se envenena com esse ódio que ele destila, né? Mas ele julga que está alcançando, e de certa forma alcança sim, aquele que se torna a vítima, né? De algoz, quantas vezes se transforma numa vítima. E é interessante que o espírito, ele se compraz tanto nessa alegria da vingança, que ele não percebe que essa vingança os tem afastado dos afetos queridos, ele não se lembra, nem busca nenhum convívio. Por quê? O vingador, ele só quer pensar na vingança, então nada que amoleceria, aqueceria aquele coração não lhe interessa, e na cegueira do ódio ele nem percebe que o mais prejudicado é ele mesmo, né? Continuando, a dívida irradia vibrações que são captadas pelo cobrador, porquanto, onde se encontre o fraudador, o criminoso, a sua consciência de culpa, mesmo indiretamente, emite ondas que sincronizam com aqueles a quem enganou. Então, não há como fugirmos a essas vibrações. O que podemos fazer é nos preservar. Aí elas chegam e não nos alcançam. Mas por que elas nos alcançam com tanta facilidade? Pela consciência de culpa. A culpa abre brechas. Por isso que é importante que nós entendamos que temos sim um passado de erros, e quantas vezes erros clamorosos, mas temos que compreender que Deus nos deu a grande oportunidade da encarnação. E, portanto, é preciso que afastemos de nós a palavra culpa. Essa consciência de culpa que nos paralisa e nos entrega, faz com que nos entreguemos, né, a ponto de perdermos a oportunidade da encarnação, tais os distúrbios que podem vir à tona. O importante não é a consciência de culpa, o importante é entendermos que somos responsáveis. E como responsáveis, sim, temos que buscar as formas para criarmos condições do reajuste. Nesse comeno surgem algumas obsessões constrangedoras, porém quase sempre de breve duração. Há situações que passam, né? Que têm ali um resultado altamente positivo. Em se tratando de espíritos lúcidos, que permanecem presos aos sentimentos inferiores, a técnica de cobrança é diversa, repousando na urdidura de hábeis esforços, largamente elaborados, portanto com efeitos danosos de volumoso porte, né? Então, quando são espíritos vingativos, inteligentes, lúcidos, as situações ficam mais difíceis, porque eles vão buscando de uma forma muito inteligentemente engendrada, até que conseguem envolver a presa, né? Então, vamos ver aqui o que ele coloca. Reencontrando os desafetos, acompanham-nos, estudando-lhes a conduta e os hábitos, até identificarem os seus pontos vulneráveis, suas tendências negativas, suas paixões e interesses inferiores, passando a estimulá-los porque são do agrado de quem os cultiva
E aí, então, é que fica a situação mais difícil, né? Porque eles vão buscar esses pontos frágeis, essas nossas tendências, portanto, que nos agradam, senão não seriam tendências, né? E explorando isso, eles conseguem nos envolver nesses pontos. Para que entendamos melhor, digamos que a nossa dificuldade seja nos desequilíbrios sexuais. Digamos que as nossas dificuldades sejam no campo ali da ingestão de álcool ou drogas, né? Enfim, seja o que for. E muitas vezes esse espírito não tem aquela tendência. Portanto, a sua aproximação não traria para nós uma potencialização daquele sentimento, daquele desejo, daquela vontade. Então, para que isso se dê, eles se servem dos seus daqueles que se colocam ali como seus servidores, porque se sentem endividados com eles, né? Ou aguardando as recompensas que eles prometem. Então, eles trazem para junto daquele desafeto aquele que, como espírito, sente muita falta do álcool, sente muita falta da determinada droga, sente muita falta de determinadas situações ali dentro da sensualidade. Então, trazendo essas presenças, eles vão ali engendrando este campo de ação, porque essas presenças vão potencializando a vontade do encarnado, né? Então, como mudar esse quadro? Fechando as portas das nossas vontades desnecessárias, desequilibradas, né? Colocando limites, o que nos convém e o que não convém, temos que ter muito forte em nós. Me convém? Posso, sou livre, mas me convém? Né? São as questões que nós temos que colocar para nós mesmos. Assodados nesses apetites, dão-lhes espaço e encorajamento para o gozo, até tombarem nas malhas dos excessos, dos desgastes, das complicações, para cujos resultados não atentaram. Então, muitas vezes começa-se ali de leve, né? Vai indo, vai indo, vai indo, quando vemos já estamos ali como verdadeiras presas de determinadas necessidades. Deixaram-se seduzir pela ilusão de que tudo lhes era lícito e permitido, mesmo que a prejuízo de outras pessoas. Por isso, desconcertaram-se e passam a sofrer. Outras vezes, essas mentes livres, ora desvestidas do escafandro carnal, formulam planos e preparam armadilhas para o futuro, aguardando os danosos resultados que lhes facultarão assenhorearem-se dos incautos, que com eles sintonizam, vivenciando a mesma hediondez e prevaricação. Conduzem pessoas permissivas para a convivência com seus desafetos, estimulando-os à comunhão perniciosa quanto promíscua, que termina em cenas escabrosas, assinaladas por escândalos calamitosos e irreversíveis. Nessas situações que vemos que ele está nos descrevendo, quantas vezes não foram, né? Essas presenças que levaram a esses encontros desastrosos, né? Que culminam com esses crimes, com esses escândalos calamitosos, né? Ensejam oportunidades invejáveis que promovem e ajudam por inspiração, adormecendo os valores éticos ou intoxicando-os nos seus devaneios que exorbitam das funções e as desmerecem, despertando comprometidos e envergonhados. Então, quando a pessoa está entregue àquele jogo das ilusões, né? Projetado, alimentado por essas mentes enfermiças, muitas vezes, por estar distante dos valores éticos, né, se deixa intoxicar por esses devaneios
E quando despertam, já está tudo ali, naquelas condições lastimáveis, né? A resultante dessas ilusões que levam as pessoas ali para quadros dolorosos. Facilitam o encontro ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter. Ouçamos bem o que ele está nos alertando. O tema não é ciladas, né? Então, encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter. Ricos de encantamentos, então, provavelmente encanta. E deixa ali a criatura muito feliz por ter encontrado na sua vida aquela determinada pessoa, né? E passa ali aqueles dias, aquele tempo de ilusões agradáveis, facilitadas por essas mentes doentias. Então, retomando aqui a leitura, facilitam encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter, com os quais privam por algum tempo, sendo depois por eles chantageados, explorados, desmoralizados. Temos visto tantas situações assim. Fascinam por hipnose para prazeres fugazes, sabendo dos estipêndios altos que serão cobrados àqueles que lhes tombam nas trampas soezes. Então, tudo objetivando ali a queda das suas atuais vítimas, né? Inspiram satisfações de uma hora para a colheita de lágrimas acerbas por longo tempo. Desviam a ótica dos descuidados, que passam a identificar o que lhes é agradável, embora os perigos nos quais repousa o jogo. Então, os descuidados. Jesus nos alertou para que sejamos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Enlanguecem uns e põem a arder outros, através de bem aplicadas expressivas doses de fluidos que manejam com habilidades, passando a comandar-lhes a usina mental e a organização física por meio de estímulos, terminando por comprometer aqueles que lhes cedem os espaços e alegrando-se quando os veem em desdita e desequilíbrio, potencializando inclusive a libido, que pode ficar de uma forma ali descontrolada, a ponto de fazer com que a criatura, né, se entregue aí, como ele fala, enlanguece uns e põe a arder outros, através de bem aplicadas e expressivas doses de fluidos que manejam com habilidade. Tais ocorrências e sucessos, porém, são consequência da sintonia que vige entre uns e outros, vítimas e perseguidores. Essas ciladas espirituais são muito frequentes e é necessário que as mulheres e os homens da terra, apesar de endividados, despertem para a própria realidade e resguardem-se nos bons pensamentos, na oração, nas ações edificantes que lhes constituirão recurso superior para sintonizarem com as correntes elevadas da vida, pondo-os a salvo dos conúbios infelizes e das obsessões danosas de longa parte. Ninguém reencarna para sofrer, para ser infeliz. A reencarnação tem por meta primacial desenvolver os valores íntimos que dormem no ser ou ampliá-los, exercitando-os nos caminhos da evolução. As leis soberanas estabelecem a reparação do erro, não a punição do equivocado, porque em tudo e em todo lugar o amor de Deus tem prevalência, e todo bem, toda ação meritória que alguém pratica diminui-lhe o débito, ajuda-o a recuperar-se perante a consciência cósmica e socorre aquele a quem haja prejudicado. A lei de sintonia, desse modo, une os que são afins,
propondo elevação para melhor e maior identificação com Jesus e o Pai. Fiquemos atentos a esses ensinamentos, né? Muito a pensar, muito a compreender, muito a avaliar em nós mesmos. Que fiquemos em paz. Olá! Para a palestra doutrinária de hoje e dos próximos encontros, nós vamos estudar um texto chamado Maria Clara. Na verdade, nós vamos estudar a história de Maria Clara, relatada no livro Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus, ditado por Leon Tolstói, por Cirineia e Yolanda Maffei. Maria Clara. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós à vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela 6ª hora e pela hora 9ª, fez a mesma coisa. Saindo pela hora undécima, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um deles também. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinaste 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Aqui já dá o direcionamento do que nós vamos estudar, que são as oportunidades. Chega o momento da oportunidade de cada um, no momento certo. A verdade irá ali nos alcançar, nos atingir de uma forma profunda, onde estaremos dispostos a trabalhar, onde estaremos dispostos a receber o salário, por mérito. E continua. Agora, um trecho extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisestes penetrar nela. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, bendita é a bênção da reencarnação, a bênção do recomeço, onde temos, como está dito aqui, quantas vezes o Senhor está nos convocando para a sua vinha, nos chamando. São várias roupagens, carnais, onde somos convidados e estamos ali num círculo
estamos inseridos no ambiente, temos toda a capacidade de vencermos com os recursos que nos são entregues, que nos são confiados por Jesus e por Deus. Quando eu digo Jesus, é porque Ele, como nosso mestre, esteve entre nós e é o modelo, né? Um modelo a ser seguido. E por Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe do nosso potencial e, no entanto, a cada dia, a cada minuto, Ele nos dá uma chance de adentrarmos a sua vinha, de aceitarmos esse convite e sermos esses trabalhadores fiéis, merecedores dessas recompensas, né? Então vamos ver aqui a história de Maria Clara, essa história que vai nos trazer muitas informações, não só a respeito da reencarnação, também vai falar sobre oportunidades, né, sobre livre-arbítrio, sobre renúncia, aceitação, e falar também desses recursos que Deus nos fornece, né? De estarmos juntos daqueles que podem nos guiar, que podem nos conduzir, né? Servir ali como sustentação para que não falhemos mais. E também vai falar da questão mediúnica. Então é um texto muito rico, vai nos auxiliar bastante aqui nesse estudo. Anoitecia na grande cidade. Os altos edifícios e a poluição, sempre crescente àquela hora em que todos abandonavam seus postos de trabalho diurno, retornando às suas casas, haviam ocultado as belezas do crepúsculo e o sol se pusera sem que os habitantes da metrópole pudessem maravilhar-se com as gradações em ouro, vermelho e laranja. Uma garoa fina surgia e o frio incomodava, secundado por cortantes ventos açoitando a anônima massa de transeuntes que se dirigia ao metrô ou às lotações. A Avenida Paulista fervilhava ao toque de impacientes buzinas e gritos nervosos de motoristas estressados. Dos arranha-céus desciam levas e mais levas de paulistanos. Findava mais um dia para os que haviam iniciado o trabalho às 9 horas da manhã na cidade de São Paulo. Então, é um cenário tão conhecido por todos nós, né, que estamos aqui na cidade de São Paulo, esse movimento, esse mar de gente, esse ir e vir, né, ali ao término de uma jornada de trabalho. E como muitas vezes nós estamos tão absorvidos por esse movimento que nós não conseguimos nem ver os detalhes, né? Aqui é a beleza do crepúsculo, como é dito, né? A gente às vezes está tão cansado do dia, pensando em situações que ocorreram, não conseguindo digerir muitas delas, né? Querendo chegar logo em casa, enfim. Aí o nosso padrão mental muda tanto que nós não conseguimos sintonizar de uma forma mais elevada, e sim só com os nossos problemas e dificuldades. Célio olhou com imenso desagrado o céu cinzento, suspirando desanimado. Bem que tivera o pressentimento de anexar à maleta executiva, antes de sair de casa, a capa de chuva. Praguejou baixinho, recriminando-se. Muito nosso isso, né? Esse comportamento. Quando a gente vê ali, teve até uma intuição de alguma situação e a situação ocorre e a gente não fez nada, né? E a gente pragueja assim, né? Nós mais reclamamos do que agradecemos o dia. Quando aprenderia a dar ouvido às constantes intuições, quase sempre confirmadas? Desde criança, costumava ter sonhos estranhos, vindo-lhe à cabeça ideias e premonições inutilmente evitadas. Então, aqui é
relativa à mediunidade dele, né? Porque, obviamente, se você sai da sua casa, olha a previsão do tempo, olha, né, o tempo, se você tem a oportunidade de olhar na janela, se não sai tão cedo, você sai prevenido ali com agasalho, com guarda-chuva, né? É uma intuição, mas é algo que já está dentro de nós, né? É conduzido. No caso dele, ele começa aqui a relatar essas questões que ele tinha, esses sonhos, esses desdobramentos, essas dificuldades, né? E aqui um ponto que ele tentava evitar ter isso, mas que era incontrolável, né? Tratamentos psicológicos e até psiquiátricos, supervisionados por pais amorosos e preocupados com seu bem-estar, mostraram-se ineficazes. Questões mediúnicas não são resolvidas dentro de um consultório, né? Há casos e casos. Há casos que é necessário você ter aí o suporte da medicina, mas ali o trabalho mediúnico, a educação mediúnica se dá dentro de um centro espírita. Os sintomas intensificaram-se na adolescência, exigindo o uso de medicamentos. Com o passar dos anos, acomodaram-se às estranhas manifestações e ele passara a conviver mais suavemente com o fenômeno que lhe conturbavam a jovem existência, a ponto de não mais dele se queixar, guardando para si mesmo os tais distúrbios, que está entre aspas, como os qualificava, né? Então, é a falta do conhecimento mesmo, né? Nós estamos inseridos dentro de uma doutrina, então nós sabemos, né? Nós conseguimos identificar esses sinais. Então vejamos que muitos pais e muitos médiuns, ali por conta do seu ambiente familiar, de sua cultura, do seu país, de sua religião, não conseguem associar isso a uma prática mediúnica, né? E sim a algum distúrbio do corpo fisiológico, da mente. Por isso que eles procuraram aí o apoio de psicólogos, de psiquiatras, de remédios, e evidentemente tudo isso foi infrutífero. Em meio à multidão, protegendo a cabeça com a pasta de couro legítimo, caríssimo por sinal, esforçava-se para chegar ao estacionamento onde abrigara o carro esporte pela manhã, lamentando a ausência de vaga própria no prédio onde exercia as funções de consultor financeiro. Em dias chuvosos, tal inexistência constituía verdadeiro transtorno, sinalizando inclusive a ameaça de roubo ou sequestro, devido à morosidade com que o povo se movia e à inevitável aglomeração. Mentalmente afastou os pensamentos negativos, acelerando os passos na medida do possível. Então, são pensamentos que povoam ali o nosso cotidiano, né? Nessa descrição dela. Então, você tem o seu carro está estacionado longe, está chovendo, então você já fica ali, né, de mau humor, porque você está sem guarda-chuva, vai ter que enfrentar ali a chuva, uma aglomeração que você está sujeito a um assalto, a um risco e tudo mais. E é aí que a gente se afina realmente na dor, na dificuldade, né? Quando a gente está com pensamento otimista, ok, está chovendo, né? Vamos lá. Não, a gente tem essa tendência mesmo, ainda dada a nossa inferioridade, de reclamar e de agravar ainda a situação, pensando em algo que pode acontecer, mas que pode não acontecer também, entendeu? Entenderam? Agora a garoa se transformava em chuva forte e ele viu-se forçado a buscar refúgio sob uma marquise. Condenado a esperar que o aguaceiro cessasse, temendo o agravamento de uma gripe ainda mal curada e a perda das calças do terno de finíssimo tecido irremediavelmente sujas. Então aí já foi ladeira abaixo, né? Além da parte externa, né, do que poderia vir a acontecer nesse ambiente, a chuva se agrava e aí ele começa a pensar nele, que ele pode ficar mais doente, que a roupa dele vai estragar, né? É isso. O pessimismo afina com coisas pessimistas, né? Uma bola de neve. Outros tiveram a mesma ideia e ele viu-se pressionado contra a parede, sentindo nas costas a aspereza do concreto aparente. Praguejou novamente, a meia voz, pois as pessoas pareciam não atentar no fato de a projeção da laje não ser suficiente para tantos. Então, ali, né, a situação já estava difícil, ele começa a reclamar mais, né, porque ele procurou o abrigo e todo mundo teve a mesma ideia que ele, aí pronto, né.
Repentinamente, indescritível onda de mal-estar o envolveu e teve a sensação de estar desligando-se do corpo, né? Então foi aquele entorpecimento, né? Uma vertigem, um abandono. Então, ele se desdobra, né? Ele sai ali do corpo, o corpo cede, né? Uma vertigem, um abandono. Viu-se caindo, o rosto resvalou contra a calçada esburacada e, como em letárgico transe, sentiu algo quente escorrendo, misturando-se às gotas geladas, formando róseos veios na enxurrada. Então, de uma hora para outra, tem esse mal súbito físico, né? E ele se vê fora do corpo e o corpo nessa situação aí totalmente de dificuldade, onde ele não tinha mais controle, né? Como se fosse um transe, né? E ele realmente não consegue mais ter domínio sobre a carne, né? Ele não está desencarnado, tá? Então, vamos lá. Sangue, seu sangue, vozes, muitas vozes, mas ninguém ao seu lado, ninguém a tocá-lo ou auxiliá-lo. Bem de longe, registrou o comentário. Bêbado. No entanto, parece ser importante. Olhe só as roupas. Então, nessa marquise, onde estava todo mundo se acotovelando para fugir da chuva, ele passa mal, cai e ninguém ajuda, né? E o primeiro pensamento que as pessoas têm, né, é que é bêbado, né? Caiu porque está bêbado. Não caiu porque tem mal-estar. Veja como nós temos que estar atentos, ali, sérios, né? Livre desses nossos julgamentos, das nossas crenças. Porque pode não ser o que vem da gente, né? A gente tem que vigiar o que é o nosso primeiro pensamento. Por quê? Nós sabemos que os espíritos, os mentores, eles estão em toda parte para nos auxiliar. Então, que nós sejamos os instrumentos, aquela pessoa que vai ter a boa vontade, né? Como na parábola do bom samaritano, em ajudar, né? O que está acontecendo? A pessoa passou mal, vamos ajudar, vamos pedir ajuda, vamos abrir espaço no meio para a pessoa respirar. E não a gente ficar pensando que a pessoa é bêbada, que a pessoa é drogada. É uma situação delicada, né? Esse cenário que ele está colocando é algo que acontece repetidamente, constantemente, né? Hoje nós temos até a questão dos celulares filmando, né? Ao invés da pessoa ajudar, o primeiro impulso é filmar, né? Filmar e compartilhar uma vida, uma situação de alguém que nós sequer conhecemos e que também não nos autorizou a fazer isso, né? Tem esse ponto também. Então, estejamos atentos para que, se acontecer uma situação como essa, né, seja na rua com um desconhecido, no ônibus, no metrô, até mesmo no nosso trabalho, né, que a gente tenha esse impulso de ajudar e não de criticar. E sermos um instrumento ali útil, né? Segundos são preciosos muitas vezes dentro de um socorro, né? Se nós não temos a capacidade, não temos a força física, não temos ali, até mesmo por estarmos às vezes expostos a uma situação realmente que não é de segurança, que nós busquemos quem possa, né? Que nós peguemos os telefones, liguemos aí para um SAMU, um bombeiro, né? Que tem habilidade técnica para fazer esse resgate, esse socorro. Uma parte ainda consciente de seu ser reagia silenciosamente à acusação indevida. Então entendam, ele estava meio que, né, sem entender a situação, né, semi-inconsciente, mas ele estava ouvindo, né, ele estava ouvindo o que estava acontecendo, então tinha consciência sim. Olha o que ele fala: mas eu não bebo, está acontecendo algo muito sério. Por favor, chamem um médico, uma ambulância, né? Isso era em pensamento, porque o corpo dele não estava ali articulando a voz dele, né? Nem estava ali se justificando que não bebia, mas ele estava ali, né? Tentando ao mesmo tempo entender o que estava acontecendo com ele. Está acontecendo alguma coisa muito séria que a gente sente quando a gente está passando mal, né? O que está acontecendo comigo? E pedindo ajuda. Ele mentalmente estava pedindo ajuda, pedindo socorro. E num primeiro momento estava sendo ineficiente.
E o pesadelo continuava. Sentia todo o corpo distender dolorosamente, como se submetida a violenta atração, né? Aquele choque, aquela ruptura. Braços e pernas agitavam-se à sua revelia, físico, né? O corpo. A cabeça latejava violentamente. Quis gritar, mas a voz não saía, né? Então ele estava ali desdobrado. É a mesma coisa quando a gente tenta voltar para o corpo, né, no sono, à noite, e a gente não consegue, né? Parece que algo nos impede. E o caso dele era, né, ele queria voltar, queria ter consciência, queria ver o que estava acontecendo, até mesmo para ele poder pedir ajuda, né? Alguém abençoado fosse, destacou-se da multidão, ajoelhando ao seu lado. Mãos delicadas e firmes ajeitaram-lhe a cabeça e uma voz suave murmurava. Então, foi o que eu disse. Se nós estamos com boa vontade, mentes, né, amorosas, espíritos amorosos sintonizam conosco e nos usam como um instrumento de ajuda, né? Que foi o que aconteceu. Alguém no meio desse enrosco todo, da chuva, dessa multidão, surge, né? E começa a ajudá-lo. Olha o que esse espírito, essa moça fala. Calma, calma. Logo você estará bem. Vamos pensar em Jesus. Pedir para que Ele esteja conosco nesta hora, implorando o seu auxílio, né? A ajuda nunca falta. Então, uma moça encarnada surge, começa ali, e a primeira coisa que ela fala, pede calma. E a mais importante, vamos pensar em Jesus, né? Esse é o verdadeiro auxílio. Então, com certeza ali intuída, conduzida por espíritos amorosos, né? Para que esse auxílio fosse o mais efetivo possível, né? Então, pensemos em Jesus nos momentos de aflição e dificuldade. Eu vou ler mais um parágrafo para a gente parar a leitura e começarmos na próxima semana, continuarmos o nosso aprofundamento. Escutava, mas não conseguia vislumbrar-lhe as feições. Sentia um peso enorme nos olhos, pensando, seria assim que um cego se sentiria? A abençoada samaritana agora utilizava um telefone celular e, pelo tom de voz e cunho das palavras, compreendeu tratar-se de pessoa da área médica, pois seu discurso tinha a fluidez e a confiança dos relacionados ao ramo. As mãos da estranha pousaram novamente sobre os seus cabelos molhados e havia tanta suavidade. Sussurrava palavras de ânimo. Finalmente, o veículo branco de piscantes luzes e cantante sirene estacionou. Os enfermeiros ajeitaram-no na maca e ele se viu no interior da ambulância. No ar, um cheiro forte de desinfetante. Constatou com imenso pesar que a moça não o acompanhara. Estava só novamente. Imenso cansaço o invadiu. Lentamente, o seu corpo retornava à normalidade, quedando-se sobre o estreito estrado. Então, vejam que, né, há muitos relatos também nesse sentido, né, de quando a pessoa é auxiliada no hospital, né, quando ela volta, né, da dificuldade, ela começa a ter esses lapsos e a lembrar, né, de situações que estavam ocorrendo no ambiente, mas que não tinham muita consciência, né? Então ele tinha ali, ele estava ouvindo ela, né? Ouvindo o que ela falava, como ela estava relatando, e ele identificou que ela era da área médica, né? Mas que mesmo assim ela não o acompanhou dentro da ambulância. Então, em função do tempo, nós vamos parar a leitura por aqui. Continuaremos na semana que vem, mas já dá aqui uma primeira mensagem, né? Que nós sejamos instrumentos úteis da espiritualidade, né? Deixemos de lado as nossas crenças, os nossos julgamentos, o nosso olho ruim, né? Nosso olhar ruim, e tentemos ser instrumentos úteis aí num caso de uma necessidade. Boas reflexões a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.